filho que ele precisa ser obediente. E a obediência, ela vai demonstrar dependência. Aquele que é dependente, ele precisa ser obediente. Então, os filhos, eles são dependentes dos pais. Eles têm que obedecer aos seus pais. Nós dependemos de Deus. Então, nós somos dependentes de Deus. Então, nós precisamos obedecer a Deus. O segundo aspecto é que a obediência é algo que Deus proporcionou ao homem fazer. Então, Deus deu ao homem a condição, a capacidade de obedecer ou não. Porque a obediência, ela exige razão, ela exige consciência. Então, os animais, eles não podem obedecer. Mesmo que a gente escuta, já escutei uma pessoa falando que o cachorro dela era mais obediente que o filho. Porque parece, né? Parece que o animal está obedecendo, mas ele não está, porque ele não tem consciência. Então, a obediência é própria do ser humano. É algo que Deus deu ao homem a capacidade de fazer ou não. E o terceiro aspecto é que ela é uma decisão que exige uma ação. Então, a obediência não é neutra. Não existe neutralidade nela. Eu não posso dizer assim, não, eu não vou obedecer, mas também não vou desobedecer. Não existe isso, porque à medida do momento em que eu não obedeço, eu já estou desobedecendo. Então, a obediência não é neutra, ela exige uma ação. Então, é algo que a gente precisa decidir se vai fazer algo ou vai deixar de fazer. Amém? Então, eu pergunto a vocês nesse momento, obedecer é fácil? É simples? Nem sempre. Ou depende, né? Depende. Por exemplo, se eu disser a Davi, Davi vai jogar bola, ele obedece na hora. Precisa nem falar de novo. Mas se eu disser, vá arrumar seu quarto, aí eu preciso falar 1, 2, 3, né? Várias vezes. Então, vai depender do que a gente precisa fazer. Então, assim, depende. A obediência nem sempre é fácil. E isso é em qualquer idade, em qualquer situação da nossa vida. É fácil a gente obedecer àquilo que nos agrada, aquilo que nos dá prazer, né? Aquilo que é bom a gente fazer, é fácil a gente obedecer. Mas quando exige renúncia, quando exige sacrifício, aí é outra história. Então, quando a gente olha para Deus, algumas vezes não vai ser fácil obedecer ao que o Senhor manda, ao que o Senhor pede que a gente faça. Um exemplo bem claro disso é com relação ao perdão. Não é fácil perdoar, né? Quem está magoado, quem foi prejudicado de alguma forma, não é fácil para essa pessoa perdoar o outro. Mas não é um mandamento? E a gente não precisa obedecer? Então, nem sempre é fácil obedecer a Deus, principalmente por causa da nossa natureza carnal, da nossa natureza pecaminosa. E quando a gente olha para a Escritura, a gente observa que desde o início, a obediência faz parte da vida do povo de Deus. Deus deseja que o seu povo seja obediente à sua palavra. E a boa notícia disso é que o maior beneficiado é aquele que obedece. Então, somos nós. O maior beneficiado é aquele que obedece. Então, grave isto. Deus chama e Ele sempre chamou o seu povo para a obediência. Foi assim com Adão, que foi o primeiro homem a ser criado, e foi chamado para a obediência. Foi assim com Abraão, que ele se tornou o pai da nação de Israel, porque ele obedeceu ao chamado do Senhor, né, de sair da sua terra e de seguir ao Senhor. Foi assim também com Noé, que ele teve a sua vida, a vida da sua família preservadas do dilúvio, porque ele obedeceu à ordem do Senhor de construir a arca. Foi assim também com Moisés, que teve experiências fantásticas com Deus, que contemplou o poder de Deus agindo na natureza, lá no Egito, porque ele obedeceu ao chamado do Senhor, à ordem do Senhor de retornar e falar com o faraó. Até Naamã, que era ímpio, ele foi abençoado também pela obediência, quando ele atendeu aquilo que o profeta falou, e através da sua cura ele pôde contemplar que só existe Deus em Israel. E foi assim também com Maria, né, que ela recebeu o privilégio de trazer em seu ventre o Filho de Deus, de poder cuidar de Jesus enquanto criança. E eu imagino que Jesus deve ter sido uma criança muito obediente, né? E ela teve essa experiência por quê? Porque ela obedeceu.
porque ela disse sim para a vontade do Senhor para a sua vida. Então, são muitos exemplos. Se a gente for olhar, a gente encontra muito exemplo na Escritura que nos mostra que aquele que obedece a Deus colhe os frutos dessa obediência. Mas eu não poderia ficar só nesse ponto. E eu preciso dizer que aquele que desobedece também. E a gente vai começar por aqui, tá certo? Pelos frutos da desobediência. E a gente vai abrir em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Primeiro Samuel 15, 22, diz o seguinte. A gente vai ler o 22 e o 23. Amém? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria a cultos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, aqui, a gente observa uma advertência que Deus faz ao rei Saul, através do profeta Samuel, porque Saul havia desobedecido a Deus. E antes da gente crucificar Saul, né, nós sabemos que ele não foi o único. Quando a gente olha, por exemplo, para Adão, Adão desobedeceu a Deus e colheu os frutos da sua desobediência. Uma delas é que ele foi expulso do jardim e perdeu a comunhão tão boa que ele tinha com Deus. Abraão também sofreu, né? Quando atendeu ao pedido de Sara, ele teve problemas com Ismael, porque ele estava dando ouvidos a Sara e não deu ouvidos a Deus. Moisés também teve problemas, ele não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu a ordem do Senhor de falar a rocha. Então, Saul, ele não foi o único, mas nesse texto aqui, a gente observa uma lição muito importante acerca disso, que nós podemos trazer para a nossa vida. Nós podemos observar nesse texto a importância que Deus dá à obediência. Para a gente entender melhor, a gente precisa ver a partir do versículo 1. O verso 1 do capítulo 15, do 1 até o 3, vai dizer o seguinte: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que ele tiver. E nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Até aí. Essa foi a ordem que o Senhor deu para Saul. Que enquanto rei, naquele momento, era o papel dele cumprir. Ele tinha que obedecer. E o que é que essa ordem, o que é que essa situação representava para Deus? Por que é que Deus pediu para que ele fizesse isso? No verso 22, a gente observa que claramente que Deus estava exercendo juízo sobre os amalequitas, sobre essa nação. E o motivo a gente encontra melhor em Êxodo, no capítulo 17. Deixe marcado aí Samuel e vá para Êxodo, Êxodo 17. Êxodo 17, a partir do versículo 8, vai falar da batalha dos israelitas contra os amalequitas. Essa passagem aqui já é conhecida nossa. Ela é aquela passagem em que Moisés sobe para olhar a batalha, né, e Arão e Ur estão com ele. E Moisés estende as suas mãos e Israel prevalece. Só que quando ele abaixa, Israel começa a perder.
Então, Arão e Hur, cada um de um lado, sustentam as mãos de Moisés. E o texto vai dizer que isso dura até o final, até o pôr do sol, que é quando Israel finalmente vence a guerra. E aí, no verso 14, diz o seguinte. Veja aí, verso 14. Então, disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Em outra versão, vai dizer que Deus fará com que a memória dos amalequitas seja apagada da face da terra. Então, Deus, naquele momento, ele fala para Moisés, manda Moisés anotar isso e manda também ele dizer a Josué, contar para Josué o que é que Deus iria fazer com aquela nação. Então, Deus vai executar o seu juízo. E muito tempo depois, já com Saul, Deus vai cumprir aquilo que ele tinha falado lá em Êxodo, né, para Moisés. Então, Saul sabia disso, né? Era conhecido do povo essa batalha, era conhecido do povo também essa promessa do Senhor. Então, a ordem que ele recebe, ela é clara. Não é fácil, né? Não é simples. Ele tinha que destruir tudo, então não é simples, mas é clara. Ele entendeu, não restou dúvidas. Ele deveria destruir tudo, não poupar nada e nem ninguém. E a gente observa que não é isso que ele faz. E a gente volta para 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, verso 7. O verso 7 diz assim: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então, o que é que Saul fez? Saul poupou o que tinha de melhor. O que tinha de melhor no rebanho foi poupado. E também a vida do rei. E diz no verso 9 que eles não quiseram destruir completamente. Eles não quiseram, né? Eles optaram por não obedecer aquilo que o Senhor tinha falado. E isso custou para Saul nada mais, nada menos do que o seu reinado. A partir daí, Samuel fala para ele que ele foi rejeitado por Deus como rei de Israel. E a gente sabe que no reinado, quando o rei morre, os filhos ficam em seu lugar. Só que para Saul, não. Ninguém da sua linhagem seria rei. Ele foi rejeitado como rei, né, e isso incluiu toda a sua descendência. Então, a gente pode até pensar que Deus foi duro, né? Assim, com Saul, até porque Saul falou que eles tinham poupado as coisas, o melhor do rebanho, para poder oferecer a Deus, para sacrificar ao Senhor. Então, Saul estava dizendo a Samuel que ele não seguiu exatamente a ordem do Senhor por uma boa causa, para sacrificar ao Senhor. Percebe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: não, eu desobedeci a Deus porque eu queria agradar a Deus. Foi para ofertar ao Senhor. Foi a justificativa que ele deu ao profeta. E quando a gente pensa nisso, às vezes a gente faz a mesma coisa. Às vezes a gente desobedece e a gente não reconhece. Nós inventamos desculpas, justificativas. Não, eu agi assim por causa disso. Não, eu fiz isso porque ela fez primeiro. A gente, de vez em quando, faz como Saul fez. Coloca algumas desculpas, algumas justificativas. E, às vezes, até a gente segue a linha do mundo, né? De que não é bem assim, de que não tem nada a ver, né? Que não é bem desse jeito, que está muito, muito radical. Mas aqui o Senhor vai nos ensinar uma valiosa lição. Ele vai nos mostrar que a obediência a Ele não é brincadeira. É algo que a gente precisa levar a sério. No verso 22, ele diz que os sacrifícios ou as ofertas que são dadas a Deus não substituem a necessidade da obediência à sua palavra. É isso que a gente observa. Ou seja, nada substitui a necessidade da obediência do povo de Deus à sua palavra.
O verso 22, ele fala assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Quando a gente olha a palavra que foi usada aqui, que foi traduzida como obedecer, que é a palavra shema, ela significa literalmente dar ouvidos. Então, essa palavra tem o sentido de ouvir e de atender. É a mesma palavra que no Antigo Testamento os profetas costumavam usar no começo, quando eles iam falar alguma palavra do Senhor. Eles sempre diziam: ouvi, ó Israel. E isso significa ouça e atenda, ouça e faça. Não apenas escute, como muitas vezes as crianças fazem com a gente. Elas escutam, mas não dão ouvidos. Então, ouça e atenda. Saul estava sendo chamado para ouvir e para obedecer. Da mesma forma que nós também somos chamados hoje, para ouvir e para obedecer aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que o Senhor deixou escrito na sua palavra. Certa vez eu ouvi uma pessoa na Consciência Cristã, ele disse que no Brasil existem, em média, 5 Bíblias por crente. Eu creio que aqui a maioria das pessoas deve ter mais de uma Bíblia em casa. Às vezes a gente temos várias, uma de cada versão, se é mulher tem uma de cada cor. Mas o problema nosso não é justamente a falta do conhecimento, ou da oportunidade para conhecer, mas é a falta mesmo de obediência. É a falta de obedecer àquilo que se está aprendendo. E quando a gente observa isso, a falta de conhecimento, ela não justifica as nossas ações. Nem no direito civil ou penal lá fora. A pessoa dizer que não conhecia, não vai livrar ela da pena. Não, eu transgredi a lei porque eu não conhecia a lei. Vai ser punido pela lei, do mesmo jeito. Então, a gente precisa conhecer. Até porque é isso que a Bíblia nos fala. Lá em Pedro, um texto bastante conhecido, 2 Pedro 3,18, ele exorta a igreja a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então, quando a gente não cresce, a gente está desobedecendo. Se ele diz, cresçam na graça e no conhecimento. E eu sou aquela pessoa que eu prefiro nem crescer. Eu fico lá, do mesmo jeito que eu fui a minha vida inteira, eu não me esforço em nada para aprender, então estou desobedecendo a uma ordem que está escrita na palavra do Senhor. Algo simples, mas que realmente, se a gente for observar, tem tudo a ver com a nossa vida. Então, nós devemos buscar crescer. É um mandamento do Senhor. E quando a gente continua olhando aqui para o texto, a gente vê que Deus, ele não se agrada dos rituais vazios que o povo estava querendo oferecer para ele. Esses rituais, eles estavam totalmente desprovidos de compromisso com ele. Então, não adiantava o povo trazer algo para o Senhor, mas não ter nenhum compromisso com o Senhor. E esse compromisso implica na obediência. Então, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a motivação do nosso coração. Quando Saul deu aquela desculpa que ele e o povo estavam querendo sacrificar a Deus, Deus sabia que não era. Eles prepararam o melhor para si, porque era bom, era o melhor. Não tiveram coragem de destruir. Então, resumindo, nós aprendemos aqui que nós somos chamados à obediência. E aprendemos também que a desobediência é um pecado. É o que a gente vê no versículo 23. No verso 23, ele vai comparar a desobediência com um pecado que era bastante praticado pelas nações pagãs, que é a feitiçaria e também a idolatria. O verso 23 diz, porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Quando a gente vê essa palavra rebeldia, ela significa desobediência. No verso 22, ele fala que obedecer é melhor do que sacrificar. No 23, ele diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Então, esses dois versos, eles fazem um paralelo. O verso 23 faz um paralelo com o verso 22. E a palavra rebeldia é contrária à palavra obediência do 22. Ou seja, significa desobediência. Então,
o texto está dizendo que Deus se importa com isso. E ele vai comparar esse pecado da desobediência com a rebelião contra Deus. E compara com o pecado da feitiçaria e o pecado da idolatria. Então, quando a gente vê aqui essa expressão no verso 23, que a rebelião é como, né, é uma comparação que mostra que para Deus é semelhante. Uma coisa é como a outra. Então, é semelhante ao pecado de feitiçaria e da idolatria que era tão combatido naquela época. Era algo tão combatido naquela época. Na nossa época, no nosso contexto, talvez a feitiçaria e a idolatria não fosse algo, né, tão marcante assim na nossa vida. Eu creio que se fosse falar hoje, ele poderia citar outro, por exemplo, o adultério, né? Que é quando a gente sempre menciona algum pecado, né, o principal pecado que vem à nossa mente é esse. Né? Quando alguém fala, fulano caiu, já pensa que ela fez o quê? Adulterou. Então, mostra aqui que Deus leva em consideração isso. Às vezes a gente quer tratar a desobediência como algo pequeno, algo simples, mas não é. Para Deus é algo importante. Saul, ele pecou, ele desobedeceu a Deus, e a consequência disso é que ele colheu os frutos da sua desobediência, que foi a rejeição como rei de Israel. Deus o rejeitou como rei de Israel. E algo interessante para a gente notar está no versículo 11. O verso 11, na parte B, diz: porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus vai dizer que Saul deixou de segui-lo. E a gente observa que quando alguém ele persiste na desobediência, ele persiste em fazer algo de errado e não se corrige, provavelmente essa pessoa já deixou o Senhor lá atrás, já abandonou o Senhor há muito tempo, né? E agora ele está seguindo a sua própria vida. E nós não podemos dizer que nós seguimos a Deus, que nós somos seus discípulos, se nós não fazemos a sua vontade. Então, se deliberadamente nós não obedecemos a Deus, nós não somos discípulos de Cristo. É isso que o próprio Jesus ele vai falar. E aí a gente vai abrir agora em João, capítulo 14, verso 15. Evangelho de João, capítulo 14. João 14, verso 15, diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A palavra guardar aqui significa obedecer. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Aí no verso 21, ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E no verso 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará significa obedecerá a minha palavra. Então, a gente vê aqui Jesus falando 3 vezes, né, que a obediência ela é um reflexo do nosso amor por Ele. Então, se nós amamos, nós obedecemos. Se não existe obediência, a gente pode deduzir que não existe amor. É isso que Jesus está mostrando aqui. E se a gente obedecer, nós vamos colher os frutos dessa obediência. E aqui eu não quero me referir a bênçãos materiais, a prosperidade financeira, porque isso até o mundo tem, né? Até os ímpios eles podem ter. E isso também pode ser perdido de um dia para o outro. Né? Basta a gente fazer um investimento errado. Quantas pessoas não perderam muito nessa empresa aqui da nossa cidade, que a gente sabe qual é? Houve uma época nos Estados Unidos, em 1929, onde eles enfrentaram a pior crise da sua história, a pior crise financeira. Então, muitas empresas faliram, a Bolsa de Valores caiu e muita gente praticamente perdeu tudo. Pessoas que tinham a sua confiança, né, a sua esperança nos seus bens. E uma imagem que ficou como retrato daquela época eram homens pulando de prédios,
porque eles haviam perdido tudo, inclusive a sua esperança. E nós temos um tesouro muito mais excelente. Nós temos um bem muito mais valioso do que prata, do que ouro, algo que o tempo não apaga, que a ferrugem não destrói e que ninguém pode tomar das nossas mãos, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que foi enviado quando Jesus subiu para habitar em nós. E ele nos ensina, ele nos instrui, ele nos sustenta, ele nos consola, ele nos revela a palavra do Senhor. E a gente consegue entender a Escritura por causa dele. Antigamente nós não conseguíamos, era como que uma nuvem na nossa mente. A gente não entendia nada. E hoje, graças ao Espírito Santo, nós podemos entender aquilo que o Senhor nos fala. E isso é algo muito especial, porque é algo que nós não conseguimos por nossa própria vontade. É algo que o Senhor nos deu. Então, os frutos da obediência na vida daqueles que amam a Deus, eles são infinitamente maiores do que qualquer coisa que nós possamos conseguir aqui nessa terra. E o primeiro fruto que eu quero destacar, eu vou mencionar apenas 3, depois os irmãos procuram outros, tá? Na Bíblia. Então, o primeiro fruto você vai observar lá em 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João. Primeiro João 3, 22. Diz assim: e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Quando a gente vê essa palavra guardamos, você pensa na palavra obedecemos, tá certo? Porque às vezes, quando a gente pensa em guardar alguma coisa, é colocar numa gaveta e esquecer. Está lá guardado. Não é isso. Obedecemos. E o texto vai dizer: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, o apóstolo João está dizendo aqui que o que pedimos a Deus, nós receberemos. E por quê? Porque nós pediremos o que agrada a Deus, porque nós estamos fazendo aquilo que lhe agrada. Então, quando a gente obedece ao mandamento do Senhor, ele responde à nossa oração. Então, esse aqui é o primeiro fruto, que é a oração respondida. Né? Quando a gente ora, Deus responde. Deus ouve a nossa oração. Esse é um fruto da obediência à sua palavra. E eu creio que se eu perguntar aqui, muita gente vai ter muito exemplo para contar de alguma experiência na sua vida que orou e que o Senhor agiu, que o Senhor curou, que o Senhor abençoou. E às vezes a gente nem chega a orar, a gente pensa em alguma coisa e o Senhor confirma, né? O Senhor nos mostra. E isso é maravilhoso. Nós podemos levar a Deus as nossas súplicas, as nossas orações. E quando eu falo que é um privilégio nosso, é porque é um privilégio da nova aliança. No Antigo Testamento, eles não tinham isso, né? Eles chegavam a Deus por meio do sacerdote. Mas Cristo nos deu o livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Basta a gente ir até Ele em oração. Amém? Então, 1 João 3, 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe agrada. O segundo fruto está no versículo 24, desse mesmo capítulo. O verso 24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, o texto está dizendo que aqueles que obedecem permanecem em Cristo. Quando a gente obedece, nós estamos permanecendo em Cristo. E o texto vai dizer que ele permanece em nós pelo Espírito Santo que ele nos deu. E nesse texto aqui, nós temos o fruto da comunhão com Deus, do relacionamento com Cristo. O texto diz que ele permanece em nós. No capítulo 14, verso 21 de João,
Jesus fala assim: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, eu me revelarei a ele. Então, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, ele se revelará a nós. Essa comunhão, ela vai promover conhecimento, vai promover intimidade. E isso acontece conosco, desde o dia da nossa conversão. O Senhor, ele passa a habitar em nós, e essa comunhão que nós passamos a ter nos permite conhecê-lo um pouquinho mais cada dia. E vai ser assim até aquele grande dia, onde nós o veremos como ele é. Amém? Então, esse fruto é para aquele que ama e obedece ao Senhor. A revelação do Senhor, a comunhão do Senhor, a presença dele conosco, todos os momentos da nossa vida, nas tribulações, nas tempestades, em meio às perdas. A presença do Senhor é que vai nos manter de pé, é que vai nos alegrar, nos sustentar e nos fortalecer. Então, essa comunhão com Deus, ela é a maior bênção que a gente poderia ter, garantida e fornecida pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Né? Ele nos escolheu, ele nos chamou e ele quis se relacionar conosco. Cabe a nós obedecer aos seus mandamentos. Amém? E o último, a gente vai para o capítulo 14 de João. Volta para João. João 14. A gente vai finalizar. Aqui em João 14, verso 27, Jesus ele está falando para os seus discípulos. São suas palavras de despedida. A gente sabe, antes da crucificação. E aqui Jesus ele fala sobre amor, fala sobre obediência. E daquilo que resulta essas duas coisas, o amor e a obediência. Verso 27 diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E vocês já sabem qual é o terceiro fruto, que é a paz de Deus. A paz de Deus, que o próprio texto vai dizer que não é a paz que o mundo dá, não é como a paz que o mundo dá, uma paz que depende de circunstância, né? Uma paz que depende de algo para existir. Essa paz aqui é aquela que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4, verso 7. É a paz de Deus que excede todo entendimento. E quando a gente vê a carta de Filipenses, a gente sabe que Paulo estava preso quando escreveu, e mesmo assim ele fala de paz, ele fala de alegria. E nós estamos livres, nós estamos aqui, nós estamos bem. Nós podemos dizer que temos a paz que o Senhor nos deu. O texto é bem claro, essa paz, ela não vai embora quando os problemas chegam. Né? Ela não sai por uma porta quando o problema entra pela outra, não. É a paz que excede todo entendimento. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor, ele nos conforta, ele nos aquieta. E se eu fosse perguntar também, eu creio que muitas pessoas podem lembrar de alguma situação semelhante, em que estava muito atribulado por algum problema e sentiu a paz do Senhor e conseguiu passar por aquele momento em paz, sem desespero, né? Porque o Senhor estava consigo. Então, quando Jesus ele fala para os seus discípulos, eu vos deixo a minha paz, ele realmente nos deixou. Ele realmente nos dá a sua paz. Não são palavras vazias, né? É um fruto que ninguém pode tomar das nossas mãos. E isso faz toda a diferença na nossa vida aqui na terra. Porque não existe nada pior do que uma vida sem paz, do que uma vida atribulada. Aliás, pode existir. É a pessoa passar a eternidade sem paz, né? Em tormentos. Mas o Senhor, ele faz com que nós possamos, já nessa terra, desfrutar da sua paz. Mesmo que com algumas imperfeições, por causa da nossa natureza carnal, mas nós podemos contemplar a paz do Senhor na nossa vida, até chegar aquele grande dia, onde não haverá mais tribulação, nem problema e nem pecado. Amém? Então, para concluir, eu gostaria que você pensasse nisso. Que fruto nós temos colhido?
Será que nós temos colhido os frutos da obediência, que no caso, os que eu mencionei aqui, como a oração respondida, a comunhão com Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento? Ou será que nós estamos como o rei Saul, colhendo os frutos da desobediência? Que o Senhor possa nos ajudar, que possamos refletir nisso e que nós possamos ser filhos obedientes do nosso Pai Celeste, porque nós fomos tornados filhos por Cristo, né? A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, que sejamos filhos obedientes. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Amém, pastor.